Sim, entendi. E também é interessante, né, você escrever esse tipo de livro, né, esse tipo de assunto também, porque ajuda muitas pessoas, né, que tá passando por isso. E essas pessoas, né, que tem a depressão, não tem, não tem aquele caminho, né, de não pensar em suicídio e tal, né, Sim. por isso que é muito importante, né, as pessoas falam que é frescura, né, mas não é Não, frescura. não, Isso aí não é frescura, né? As pessoas têm que não. entender que aquilo é A muito. depressão, a depressão é uma doença. Sim, Né? A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença. E ela já atinge quase 10% da população mundial. A depressão, como você disse, é um dos gatilhos para o fenômeno do suicídio. Eu gosto muito da definição de um jornalista norte-americano, ele se chama Andrew Solomon. Andrew Solomon escreveu o livro O Demônio do Meio-Dia. É um livro sobre depressão, Denis, um livro lindo. E nesse livro, e este livro, foi considerado um dos 100 livros mais importantes da década. Olha só. E Andrew Solomon, ele define depressão assim: a depressão é como se a pessoa engolisse o próprio funeral 2 vezes por dia. Então você não pode dizer que uma doença dessa é frescura, de jeito nenhum. Isso é uma covardia contra aquele que está lutando contra algo tão sério como a depressão. e também tem gente, né, que não sabe assim, ah, que não sabe. Ixi, eu não sei como dizer isso. Ai, eu. Nossa, eu não sei como Fica dizer, tranquilo. mas tipo, Sim, a pessoa não sabe ajudar, né, a pessoa que tem a depressão. Né? Aí sim. a pessoa tenta, e eu acho que piora mais, né? É melhor fazer um tipo de tratamento, né? Ou até mesmo ir para uma área profissional, né? Que ajude aquela pessoa. Essencial. O Andrew Solomon, ele diz nesse mesmo livro que a depressão, ela se trata com terapia, né? Porque como ela é uma doença, e é uma doença, então ela tem tratamento. E o tratamento é a terapia, é a conversa. Aquilo que Freud diz de forma brilhante é a cura pela fala. Né? A pessoa precisa conversar. E como você disse, e disse muito bem, algumas pessoas que tentam dar soluções mágicas acabam trazendo julgamentos drásticos sobre o coração da pessoa que enfrenta a depressão. Eu diria 2 coisas, principalmente no meio evangélico, principalmente no meio eclesiástico. Existe um pensamento de um homem chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne, por incrível que pareça, ele é autor do primeiro livro que eu li, completo. Ele é autor do livro que se chama Você é o Melhor de Deus. Né? E o T.L. Osborne, ele diz que depressão é demônio. Né? Então a pessoa está lá depressiva, aí você chega e fala para ela que ela está carregada de demônios, né? E isso só piora o estado dela. E se a depressão fosse uma coisa causada por demônios, era só chamar uma pessoa de Deus que orasse por ela, o demônio saísse e a depressão ia embora junto. Mas não é. E também há um outro pensador, é um teólogo que chama Jay Adams.
Jay Adams, ele diz que a depressão é pecado. Então, o Denis andou fazendo algumas coisas aí escondida, que ninguém sabe, né? Então, ele tem uns pecados aí escondidos, e enquanto ele não confessar para toda a igreja, esse estado de depressão não irá deixá-lo. E não é nenhuma coisa e nem outra, né? Depressão, ela é uma doença, e os profissionais da saúde, os psicólogos, os psiquiatras, e eles é que são as pessoas mais indicadas a tratar desses casos de depressão. Porque, e uma outra coisa, a depressão, ela é tão forte que uma das coisas que ela provoca é esse anseio e esse desejo pela solidão. A pessoa depressiva, ela sempre quer ficar sozinha. E muitos parentes, equivocadamente, eles dizem para você assim, não entra lá no quarto não, deixa ela lá sozinha. Só que a solidão, ela é nociva, ela é perigosa para alguém que se encontra num estado de depressão. A pessoa em estado de depressão, se tem uma coisa da qual ela deve ser privada, é de ter privação. Ela tem que ter companhia. Ela tem que ter companhia, tem que ter música. Então, é a terapia, a escuta e a fé. A pessoa precisa se despertar a crer em Deus, a crer na vida, a acreditar em si mesmo e, sobretudo, como a depressão ela é cíclica, né? Então ela vem e vai, ela vem e vai. A pessoa tem que ter essa esperança de que a depressão vai passar. Então, se ela for bem conduzida, for bem orientada, for bem acolhida e tiver um tratamento com profissionais, como você disse, ela com certeza vencerá esse estágio de depressão.